Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. E aí, hoje, sexta-feira, fechamos mais uma semana, graças a Deus, tá? E como vocês sabem, ontem aprendemos sobre matemática, não foi? Ângulos. Tivemos também aula de inglês. E hoje nós vamos aprender história. Mas o que, tia Bárbara, de história? As regências. Como assim, tia Bárbara? O que foram essas regências? Quais as importâncias delas? Quais guerras elas causaram? Isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho no nosso conteúdo de hoje, certo? Então vamos parar de conversa, vamos aproveitar que hoje é sexta-feira, vamos para as nossas últimas operações também e para o nosso conteúdo para a gente fechar a semana. Vamos lá, quarto ano? Meus amores, a nossa última operação da semana, página 89, vamos fazer aí a segunda e a quarta questão, que são dois probleminhas. Primeira questão, vocês vão ter que fazer aí 3 operações de divisão, lembrando como tia Bárbara sempre disse, façam a tabuada, aí é de 12, é de 15 e é de 16, certo? Então vamos lá para os probleminhas que tia Bárbara vai resolver com vocês hoje. Segunda questão. Na Copa Mundial de Ciclismo, participaram 649 esportistas de vários continentes, sendo 32 americanos. Aí faltou dizer, né, quantos esportistas são sem ser americanos. Então, para isso, a gente vai ter que subtrair. Então, se tinham 649 esportistas, só que 132 eram americanos. Quantos não eram americanos? Então, vamos subtrair. 9 menos 2, 7. 4 menos 3, 1. E 6 menos 1, 5. Então, 517 esportistas. Ok? Que não são americanos. Quarta questão. A biblioteca da escola tem 819 livros de matemática. Então, 819 livros de quê? De matemática. E 110 de história. 110 livros de história, certo? Quantos livros há na biblioteca da escola? Então, para a gente saber quantos livros aqui tem no todo, vamos ter que somar. 9 mais 0, 9. 1 mais 1, 2. 8 mais 1, 9. Então, há quantos livros na biblioteca? 929 livros. Certo? Quarto ano. Então, fica aí para vocês fazerem as operações da primeira questão e também a terceira questão aí, que é um probleminha bem simples, certo? Vamos lá agora para o nosso conteúdo de hoje. Olá, crianças! Sabia que alguns estados brasileiros queriam separar-se do Brasil do passado? Como assim, Dorinha? Alguns estados do nosso país tentaram separar-se do Brasil. Isso foi num período durante o século XIX, entre 1831 a 1840, no período regencial, quando Dom Pedro I abdicou do trono e seu filho, Dom Pedro II, era uma criança. Esse período de 9 anos ficou sendo comandado por regentes. Os regentes eram como governadores, gente ligada à política. Alguns tinham ideias liberais e outros ideias conservadoras, e muitos inimigos. Uma das primeiras coisas que foram criadas foi a Guarda Nacional. Foi a partir dessa época que o Brasil passou a ter um exército. Um dos primeiros conflitos foi a cabanagem, ocorrida no Grão-Pará, entre 1835 a 1840. Esta foi a revolta na qual o povo que morava em casas de palafitas, as cabanas, se revoltou contra a elite política e tomou o poder. Entre as causas da revolta encontram-se a extrema pobreza das populações ribeirinhas e a irrelevância política a qual a província foi relegada após a independência do Brasil. De cunho popular, contou com a participação de elementos das camadas médias e altas da região. No Maranhão, ocorreu a balaiada. Esse conflito foi iniciado por disputas políticas, mas ganhou caráter popular.
Logo surgiram os líderes, o vaqueiro Raimundo Gomes e o balaieiro Manuel dos Anjos Ferreira. Vamos atacar as fazendas, seus cabra! Com o decorrer da revolta, destacamos a figura de Cosme Bento, liderando 3.000 escravos. Mas o conflito acabou da pior maneira possível. As tropas do governo, lideradas por Luiz Alves de Lima e Silva, arrasaram com os rebeldes. Mais tarde, esse Luiz Alves passou a ser conhecido como Duque de Caxias, o patrono do exército brasileiro. Essas duas revoltas tiveram participação popular, mas as suas reivindicações eram distantes de suas reais necessidades. Na Bahia, entre 1837 e 1838, estourou a Sabinada através do líder Francisco Sabino. Os revoltosos queriam a república e o federalismo. Quanto aos escravos, só nascidos no Brasil seriam libertados. Doutor Sabino, os fazendeiros não vão apoiar nossa revolução. Sem o apoio da elite baiana, a revolta fracassou e o governo derrotou os revoltosos. Houve mais de 1.500 mortos. No Rio Grande do Sul ocorreu a Farroupilha. Deu início quando os gaúchos perceberam que eles eram prejudicados com a cobrança de altas taxas. Os principais líderes foram Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi e Bento Gonçalves, que tornou-se presidente da República dos Pampas. Garibaldi, sua missão é levar 2 lanchões por terra e dominar Laguna. Foi em Laguna que Giuseppe Garibaldi conheceu Anita Garibaldi, e lá foi fundada a República Juliana. Mas o governo reagiu e enviou o Duque de Caxias para resolver o conflito no sul. Houve conflitos, mas acabou com um acordo entre Duque de Caxias e os líderes dos farrapos. O Rio Grande do Sul não se separou do Brasil, e a taxa do charque diminuiu, mas a regência acabou, pois foi dado um golpe colocando Dom Pedro II com apenas 15 anos para ser o novo imperador. Foi o famoso golpe da maioridade. Foi isso, crianças. As revoltas regenciais poderiam formar um novo país. Porém, esses conflitos motivaram a formar a identidade dos Estados brasileiros, o que tornou o Brasil culturalmente muito mais rico. Meus amores, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre as regências, certo? Antes da gente ver sobre as imigrações, a gente tinha visto a questão da independência de Dom Pedro I aqui no Brasil. Só que depois de tudo que ele se transforma em imperador, né? O que acontece? Dom João VI morre e Dom Pedro I se vê obrigado a voltar para Portugal, porque ele podia perder as terras, né? E com direito ao trono dele. Então, volta Dom Pedro I para Portugal. Só que, o que ele faz? Quando ele volta para Portugal, ele deixa aqui uma criança de 5 anos de idade, Dom Pedro II, que era o seu filho. Só que, como a gente sabe, uma criança de 5 anos de idade, ela não pode governar nem a própria vida, quanto mais um rei numa província, né? Então, o que foi que aconteceu? Foram feitas um sistema chamado de regência. Essas regências significava o quê? Que deixavam políticos que recebiam o poder, que exerciam o poder em nome do imperador, e eram chamados de regentes, certo? Então, o que acontecia? Como Dom Pedro II era uma criança, Dom Pedro I, como imperador, que passou a ser rei lá em Portugal, deixou políticos aqui, que tomavam conta do Brasil em nome dele. Ou seja, tudo o que ele mandava ser feito lá de Portugal, aqui no Brasil, eram feitos por esses regentes. E com isso, se viu numa política de regências que foram divididas em algumas partes que a gente vai ver agora, tá certo? Vamos lá. Bom, as regências desse período, tá? Enquanto Dom Pedro II era pequeno, foram 4 e foram compostas por essas daqui. Primeiro essas duas. Regência Trina Provisória, que ela era composta por 3 políticos importantes da época e durou apenas alguns meses, entre abril e julho de 1831. A segunda foi a Regência Trina Provisória, que ela era composta por 3 pessoas influentes da época, e elas duraram 4 anos, durou de 1931 a 1835. Enquanto na Regência Trina Provisória era composta por políticos importantes, tá, gente? Na Regência Trina Permanente eram 3 pessoas influentes da época. Então vejam que já mudou a história. De político passou para pessoas influentes e importantes
daquela época. Agora a gente vai ver as outras duas que também fizeram parte dessa regência, certo? Vamos lá. Bom, gente, agora regência una do padre Feijó. Governou sozinho durante o período de 1835 a 1838, ou seja, governou 3 anos. Vocês prestaram atenção que de regência trina passou para a regência una. Por que regência trina? Porque era composta por 3 pessoas. Primeiro por 3 políticos e depois passou para 3 pessoas que eram influentes naquela época. E depois passou para a regência una, que era uma pessoa, certo? O primeiro foi o padre Feijó, que governou entre 1835 e 1838. E a outra regência una foi a de Araújo de Lima, que também governou sozinho, tá? Entre o tempo de 1838 a 1840, ou seja, apenas 2 anos, certo? Mesmo esse governo regente, ele tendo essas divisões de quem iria governar em determinada época, muitas revoltas aconteceram, porque o povo, ele então muitas vezes não aceitavam quem era eleito como presidente para governar por aquele período, pelas necessidades que as pessoas começaram a passar, por inúmeros motivos. Então, algumas revoltas surgiram nesses períodos e foram essas daqui. Primeiro foi a Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas, tá? A Cabinagem, a Sabinada ou a Balaiada, que a gente vai ver agora direitinho o que foi cada revolta dessa e por que aconteceu e em qual período, certo? Vamos lá. Bom, gente, a primeira dessas, como a gente já viu, a Guerra dos Farrapos ou dos Farroupilhas, certo? Ela teve início em 1835 na província do Rio Grande do Sul e só terminou 10 anos depois, em 1845, com um acordo que foi feito entre os gaúchos e o governo imperial. Quem não sabe o que é gaúcho, gaúcho é aquelas pessoas que nascem no Rio Grande do Sul, certo? Então, a Guerra dos Farroupilhas, ela durou 10 anos e aconteceu no Rio Grande do Sul, certo? Ou seja, de 1935 e finalizou em 1945. A cabanagem, tá? Ela iniciou-se também em 1835, porém no Grã-Pará, que hoje é atualmente, tá, o estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas e o conflito chegou ao fim 5 anos depois, ou seja, em 1840, tá? Já a Sabinada iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador, certo, gente? E o governo ele foi muito violento nessa revolta, tá? Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas tenham sido mortas e mais de 3.000 foram presas. E olhe que essa revolta apenas durou 1 ano. Ela iniciou-se em 1837 e terminou em 1838. Então, realmente, o governo foi muito violento e atacou os revoltosos com toda a sua força. Tanto que mais de 1.300 pessoas foram mortas e mais de 3.000 pessoas foram presas, certo? E isso com duração de apenas 1 ano. Se tivesse durado mais, como a cabanagem, ou 10 anos, como a Guerra dos Farroupilhas, só Deus sabe o que tinha sido e acontecido, né, gente? Então agora a gente vai ver a última revolta que ocorreu durante o governo das regências. Bom, a última revolta que ocorreu foi a Balaiada, tá? Ocorreu na província do Maranhão no período entre 1838 e 1841 e aconteceu porque a maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, ou seja, de onde? Do Maranhão, né? Mas acabou sendo derrotado em 1841 pelas tropas do governo. Se viu, gente, que estava tendo revoltas uma em cima da outra, né? Só em lugares diferentes, mas estavam tendo revoltas que acabavam prejudicando de uma forma só o governo das províncias. Então, o que foi que o povo percebeu? Que precisava que o Brasil voltasse a ser um império. E para isso, em 24,
tá? De julho de 1840, Dom Pedro II torna-se imperador aos 14 anos, dando assim um golpe da maioridade. Porque a gente sabe que hoje no Brasil, para ser maior de idade, a gente tem que ter 18 anos. E Dom Pedro II ele acaba se tornando imperador com apenas 14 anos, onde o governo deu esse golpe da maioridade. Certo? Esse seu reinado ficou conhecido como o Segundo Reinado, certo? E ele só teve fim em 1889 com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Que isso é história para outro momento, certo, meus amores? Resumindo tudo que a gente viu hoje, a gente viu que com a volta de Dom Pedro I para Portugal, devido à morte de Dom João VI, ele deixa aqui o seu filho Dom João II, Dom Pedro II. Problema que Dom Pedro II só tinha quantos anos? 5. Podia governar? Não. Então foi feito o quê? Um governo de regências, onde se deixaram regentes para governar o Brasil. Foram duas regências trinas, né? Onde a gente viu que a primeira delas foram 3 políticos influentes e depois 3 pessoas importantes. Depois foram 2 regências unas, uma pelo padre e outra pelo Araújo de Lima, não foi? Onde eles governaram essas regências sozinhos por pequenos períodos de tempo. Depois de tudo isso, com a revolta do povo, a gente viu que aconteceu o quê? Várias revoltas. Revoltas dos Farroupilhas, da Cabanagem, Sabinada e também a da Baianada, como a gente acabou de ver. Onde foram revoltas, né? Onde o povo se via perdido e insatisfeito com esses governos das regências. E o que foi que se percebeu? Que ou Dom Pedro I voltava ou a coisa não ia dar certo mais. Então, com o golpe da maioridade, Dom Pedro II assume o trono e se torna imperador com 14 anos de idade, tá? Governando de 1840 até 1889, esse período conhecido como Segundo Reinado. Ele só vai deixar esse trono em 15 de novembro de 1889, quando acontece a proclamação da República, que, como tia Bárbara já disse, é história para outro momento. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Leiam o conteúdo do livro de vocês, porque é importante, vocês vão saber identificar onde cada revolta dessa aconteceu, porque tem um mapa no livro de vocês. Certo, meus amores? Então, a nossa aula é hoje. Um ótimo final de semana para vocês. E a gente se encontra, se Deus quiser, aqui no nosso canal na segunda-feira e também no Google Meet, certo? Um grande beijo, ó, e até segunda.